os 5 pontos do calvinismo, que são as linhas mestras do calvinismo, quais sejam depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. O que é depravação aí? Depravação total é uma boa pergunta. Porque parece coisa... coisa pesada, uma não? pessoa depravada Então, o que significa isso? Não significa que o ser humano está depravado no seu grau superlativo, Sim. todas as pessoas. Mas significa que todos os seres humanos foram atingidos pela queda no seu sentido pleno, na sua razão, na sua emoção e na sua volição. Tá. Então, o ser humano A queda é o pecado original. A queda é o pecado original. Tá. Então, depois da queda, não há nenhum ser humano que não seja pecador. Todos pecaram. Nascemos pecadores. Nascemos em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi. Então, o ser humano, é uma condição, então? É interessante que o John Locke, filósofo, diz que o homem é uma tábua rasa. Exato. Uma folha em branco. Que o homem é produto do meio. Ele estava errado. O homem não é produto do meio. O meio é produto do homem. Como assim? Como assim? O mal não está fora, o mal está dentro. O mal de fora... A gente influencia o meio e não o meio. Por exemplo, é muito comum você escutar assim, um fulano não deve entrar na política porque o poder corrompe. Errado. Não é o poder que corrompe. Ele já tinha aquilo dentro dele. O poder revela os corrompidos. Faz sentido. Então, quando o cidadão ele se corrompe, na verdade não foi o meio que o corrompeu. A corrupção que está dentro dele, que procede dentro dele, é que atinge o meio em que ele está. É bem verdade que o meio também pode influenciar. Porém, afirmar que o homem é bom, como dizia Jean-Jacques Rousseau, também estava errado, que o homem é essencialmente bom, é um equívoco. O homem não é bom essencialmente, o homem é mau essencialmente. É mesmo? É mau essencialmente. A não ser que Deus o transforme, toda inclinação do coração dele é para o mal. Então, assustador isso, É né? assustador, mas é a verdade dos fatos. Então, o calvinismo define... E a gente vê isso, né, em situações limítrofes, né? É claro. Quando você vê quando a pessoa está... Tipo, a vida dele está em risco, ele é capaz de fazer qualquer coisa, né? Então, o ponto básico é o seguinte, não há nenhuma área da nossa vida, Vilela, que não tenha sido atingida pelo pecado. Isso significa depravação total. A eleição incondicional é que quem escolhe quem? É o homem que escolhe a Deus ou Deus que escolhe o homem? O calvinismo entende que Deus escolhe o homem. Não foi o homem que passou a amar a Deus primeiro e Deus, então, em resposta ao amor do homem, passou a amá-lo. Não, Deus nos amou primeiro. O amor nosso por Deus é um refluxo do amor de Deus por nós. Quando diz que a expiação é limitada, é a obra de Cristo na cruz, é que Cristo não morreu apenas para possibilitar a salvação. Ele morreu efetivamente para salvar. Ele morreu pela sua igreja, pelas suas ovelhas. Quando diz que é vocação eficaz ou graça irresistível, é que o Deus que chama eficazmente. Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e jamais alguém as arrebatará das minhas mãos. E aí, finalmente, a perseverança dos santos significa o seguinte, uma pessoa que foi salva verdadeiramente, ela está com a sua salvação garantida por Deus. Então não há possibilidade de alguém hoje ser filho de Deus e amanhã ser filho do diabo. Entendi. Agora tem se eu aceitei essa graça, eu tô salvo. Está salvo. Se eu pecar, mesmo que eu peque, eu tô salvo. Vamos esclarecer isso melhor. Então eu queria entender isso. Vamos explicar. Por exemplo, você é casado? Sou. Você tem filhos? Tenho um filho. Eu pergunto a você, se o seu filho errar com você, ele deixa de ser seu filho? Claro que não. Claro que não. Claro. O que você faria se ele errar deliberadamente contra você? Eu vou conversar com ele, tentar mudar. Você vai conversar com ele, você vai exortá-lo, você vai adverti-lo, certo? Certo. Exato. Mas ele não deixa de quê? Ser seu filho. Com Deus é a mesma coisa. Antes da conversão, o homem é um réu diante de um juiz. Depois da conversão, o homem é um filho diante de um pai. Tá. Quando eu erro com Deus, eu não deixo de ser filho de Deus. Por exemplo... Ele tem um tratamento de pai. De pai, disciplinar. Por exemplo, quando rei Davi, adulterou com Batseba, mandou matar o marido dela, e depois casou com ela, tudo debaixo dos panos, sem que ninguém soubesse, aquilo foi mal aos olhos de Deus, e ele sofreu muito por causa disso. Quando ele vai fazer a sua confissão de arrependimento, ele diz, restitui-me a alegria da salvação. Ele não diz, restitui-me a salvação, mas a alegria da salvação. Por exemplo,
Lá em 1 de João 5,13 está escrito assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Não que tivestes, não que tereis, que tendes. Eu estou com esse telefone na mão. Eu não tive, eu não terei, eu tenho. Exato. Então, quando você crê em Jesus, imediatamente você recebe o presente da vida eterna e a garantia dessa salvação. Isso é calvinismo. Por quê? Porque a soberania de Deus na salvação é a grande tese do calvinismo. Deus é soberano. Entendi.